E eu lembro que domingo eu pregando, eu falava sobre encucar. Quem lembra disso? Né? E a gente é encucado de todas as outras coisas, e a gente não é muito encucado com aquilo que tem a ver com o reino de Deus. Quem aqui já saiu falando que o culto foi bom? Qualquer culto, você falou, pô, o culto foi bom. Quem que já saiu? E quem já saiu reclamando do culto? Ah, vai dizer que ninguém. Aqui todo mundo é santarrão. Ah, tá bom. Eu nasci ontem, tá? Mas já prestou atenção que o culto não tem que ser bom nem para mim, nem para você. A gente veio para prestar culto a Deus. Se o teu culto é ruim, a culpa não é de Deus, a culpa é tua. Então, se não te satisfez, é sinal que a gente não veio para cultuar a Deus. A gente veio para ser agradado por Deus. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque isso tem tudo a ver com o tema que a gente está. Porque qual é a nossa inclinação? A nossa inclinação não é servir. A nossa inclinação é ser servido. A gente costuma dizer que em Cristo Jesus nós alcançamos aquilo que é o máximo: perdão dos pecados e vida eterna com Cristo Jesus, sem mais nenhuma acusação. E vamos conhecê-lo como Ele nos conhece, amém? Tem algo maior do que isso? Porque ao contrário disso é condenação, é morte eterna, é vida longe de Cristo. E aí Efésios 1:3 diz o seguinte: que eu e você já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões espirituais. Não fala que seremos, fala que já somos. Aí a gente canta o que Paulo diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, e a nossa já é. Não fala que vai ser, é presente, agora, já é nosso. Mas ainda sabendo disso tudo, quando a gente se aproxima de Deus, a gente se aproxima para quê? Pedir. E aí lá em Provérbios vai falar de duas irmãs chamadas sanguessuga, Dá e Dadá. Depois lê lá na Bíblia, está escrito lá. Porque isso é o normal da gente, não servir, mas querer ser servido. E a gente nunca tem o suficiente, porque a gente nunca está satisfeito em Cristo Jesus. E a gente só não está satisfeito nele porque a gente ainda não entendeu quem ele é. Porque se a gente encontrou Cristo, eu tenho uma frase, e vocês vão me ouvir dizer sempre: Jesus nos basta. O dia que o nosso coração gritar que Jesus nos basta, a gente não vai viver mais para estar pedindo para ter. A gente vai viver para pedir para ser a imagem e semelhança do Senhor. Enquanto que você abre a sua Bíblia em Lucas 22, abra aí Lucas 22, enquanto que você vai abrindo, eu vou contando sobre esse Deus que serve. Deus se basta. Amém, amados? Você crê nisso? Deus não precisa de ninguém, Ele é criador de todas as coisas. Antes de nada existir, Deus já existia. E aí a gente vai ver Deus não precisando de nada, mas ainda assim querendo contemplar quem Ele é, a glória que Ele tem com criaturas. Que aí Ele vai e cria peixinho, cria aves, vai criando os que se rastejam, os animais que andam nas quatro patas. É Deus manifestando a glória dEle. Ele está compartilhando a glória dEle, a criação dEle, para que todos saibam que Ele é Deus, mas que a gente usufrua de quem Ele é. E aí quando Ele vai criar o homem, o que está escrito lá? Criou Deus o homem, a sua imagem e a sua semelhança. A imagem de Deus o criou. Quando chega em nós, o negócio é caprichado. Ele fala: eu vou dar mais, eu vou me dar mais, eu vou servir mais. E aí quando Ele nos cria, diz a palavra que em nós Ele sopra a ruar, Ele sopra do seu Espírito. Isso é pouca coisa, gente. E o que Deus está ganhando no meio disso tudo? Nada. Nada, Ele só quer
dar, ele quer compartilhar, ele quer servir de quem ele próprio é. Mas aí ele fala para o dito cujo do homem: olha, tem uma árvore ali, não come dela não. E o homem, quando é criado, vai dizer Gênesis que ele foi criado para ser mordomo da criação de Deus. O que o mordomo faz? Serve. Então ele cria o homem, servindo ao homem, e o homem falando para o homem que tudo ali ia produzir para que o homem pudesse ter uma vida saudável, tranquila, mas fala para o homem: tu és responsável por cuidar daquilo que é meu, mas eu estou confiando a você. Então, como eu te sirvo, porque vai dizer a palavra que o próprio Senhor fazia a terra providenciar, produzir todas as coisas. Mas o homem fala o seguinte: eu quero ser o cara igual a ele. E aí vai dar ouvido à serpente. E aí, Isaías 59, 2 vai dizer que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Por causa dessa separação, o homem se desconfigurou. Isto é, o homem deixou de ser a imagem e semelhança de Deus. E aí a gente, enquanto que eram a imagem e semelhança de Deus, servir era natural. Por isso que Adão chega para o macaco e fala: pô, tu tem cara de macaco. Aí chega para o elefante e fala: tu tem cara de elefante. E vai dando nome aos bichinhos. É Adão servindo aquilo que Deus o chamou para fazer. Mas a partir daí o homem acha que agora ele é o centro. Ele começa a achar que o mundo tem que girar em favor dele. E aí entra as palavrinhas que a gente conhece como egoísmo, egocentrismo, individualismo. Isto é, a gente não quer mais viver a essência de Deus. E a essência de Deus é servir. E eu vou te mostrar mais um pouquinho antes de ler o texto. E Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? O que ele fez? Deu. O que ele está fazendo? Servindo. E quem ele deu, diz o seguinte: ninguém tira a minha própria vida, eu que a dou. O que Jesus está fazendo? Está dando. Está falando: eu vim para edificar o meu próximo, eu vim para socorrer o meu próximo, eu vim para abençoar o meu próximo. Isso é todos aqueles que viveram em Deus. A gente vai ver que a linha deles sempre foi servir. Me mostra, por favor, uma passagem de Paulo, onde Paulo fala assim: eu quero ter. E Paulo passou necessidade? Não, passou, aperto. Tanto que em Filipenses 4, a partir do 11, ele vai dizer: estou experimentado em todas as coisas, sei passar escassez e sei ter abundância, sei ter necessidade, sei ter fartura, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tu pegas a lista de 2 Coríntios 11, é a lista dos sofrimentos de Paulo. Mas quando Paulo quer alguma coisa, ele vai dizer assim: ore para que o Senhor abra as portas do céu e eu possa pregar o Evangelho. Ore para que o Senhor me dê poder para eu pregar o Evangelho. O desejo de Paulo nunca foi ter para falar que tem algo de posse, sempre foi ter para poder servir, a ponto de aos Coríntios ele dizer: eu me gastarei e me deixarei gastar até que Cristo Jesus seja formado em vós. Já prestou atenção nesse versículo? Eu me gastarei e me deixarei gastar. Para qual objetivo? Cristo ser formado na vida do outro. Mas nós, e aí quando eu conversava com o irmão Éder, e eu não gravei ainda, tá? Com outras pessoas, quando eu falava sobre as campanhas que eu creio, não é com campanha para ter de posse, é campanha para ter para ser a imagem e semelhança de Cristo Jesus, porque nós fomos chamados para servir, a ponto de dizer o seguinte: se alguém buscar alguma coisa em ti, e tu podendo socorrer, não detenhas. E aí quando a gente vai para Romanos, vai dizer: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer.
Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. E nós vivemos tudo isso, né, amados? Então, embora eu tenha falado alguns versículos, vamos para o que a Bíblia fala. O que está acontecendo aqui em Lucas 22, Lucas 22, a partir do verso 18. Lucas 22, a partir do verso 18. Senhor, conceda-nos a graça de compreendermos a sua palavra, conceda-nos a sabedoria de aplicarmos em nossas próprias vidas, e que seja repreendido, Senhor, toda palavra que vem do eu humano ou do nosso adversário, mas que em nome de Jesus a sua palavra seja pregada com fidelidade, e que cada coração aqui presente seja terra fértil para receber a tua palavra, a fim dela produzir, Senhor, os frutos segundo os seus propósitos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Diz assim, Lucas 22, 18: Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Este é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhe disse: Os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados, benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu designo a vocês um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Imagine essa cena. Olha só, Wagner, a cena. É o dia da ceia do Senhor, a última Páscoa e a implantação da ceia. Por que a implantação da ceia? Que a Páscoa era a antiga aliança, a ceia de Cristo é a nova aliança, é o sangue dele. E aí Jesus já vinha preparando os discípulos, dizendo: olha, eu vou sofrer, vão me trair, vão me torturar. E chega nesse momento, ele está dizendo: olha, isso já vai acontecer, eu estou dando a minha vida. Imagina a cena lá, Jesus, e quem conhece a história lá em João sabe o quanto que ele sofreu, a ponto de suar sangue, a ponto de dizer para o Pai: se possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia de todo o sofrimento, e ele está reunindo com os seus para dizer sobre o sofrimento, sobre a entrega dele, qual a razão da entrega dele. Mas aí viram 2 discípulos e falam: aí, lá no trono, quando o senhor estiver sentado, deixa a gente sentar à sua direita e à sua esquerda, deixa a gente ficar lá em cima para todo mundo ver a gente, para a gente poder mandar em todo mundo, para a gente ter uma posição de domínio, de soberania. Tu consegues entender essa loucura? Porque a gente está falando de discípulos que caminharam com Jesus 3 anos, aprendendo dele não somente pelo que ele falava, mas também como ele se comportava, a ponto dele já ter dito: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou.
E essa cena é de alguém que está se entregando como por completo. Quando a gente vai no Velho Testamento, em Levítico, e vai ver lá um dos sacrifícios, que vai dizer que o animal, ele era sacrificado e queimado o animal por inteiro. Por inteiro por quê? Para dizer que a entrega é total. Quando Jesus morre na cruz, e eu falei isso aqui domingo, sai sangue, sai água, porque a entrega foi total. Ele faz isso para dizer, eu espero mesmo daqueles que são meus discípulos e as minhas discípulas, aqueles que aprenderam com o mestre. Mas parece que tem gente que tem dificuldade de aprender. Isso não é só comigo, é contigo. A gente está vendo os discípulos que caminharam nisso tudo e estão dizendo, está vendo Jesus discursando que vai sofrer, que está dando a sua própria vida. E aí tem uns camaradas que falam, a gente quer ficar numa posição de autoridade. E aí vem Jesus e pega esse conceito que é do mundo corrompido, que é do mundo que não pensa mais como Cristo, que não raciocina mais pelo Espírito Santo. E ele está falando, esse mundo caído é um mundo que quer ser servido, é um mundo que quer governar, que quer colocar os outros no cabresto. Eu vou abrir aqui um parênteses rapidinho, vocês vão ver isso comigo, porque as outras igrejas se espantavam quando isso acontecia. Vocês vão ver que o dia que a gente tiver uns comes e bebes, eu sou o último a chegar à mesa. Eu sou aquele que espera todo mundo, porque primeiro eu aprendi que eu fui chamado para servir, e segundo que como aquele que está à frente eu tenho que ser o exemplo. Quando Paulo, ele está lá reclamando da ceia, está dando uma pancada, está dizendo, quando vocês se reúnem não é para o bem, se não é para o bem, logo é para o mal. E aí ele está dizendo, porque aqueles que têm condições estão comendo, e estão deixando aqueles que não têm condições sem comida. Isto é, a reunião que era a chamada a festa ágape, a festa do amor, era para que aquele que tivesse condições suprisse as necessidades de quem não tem. E eles não estavam fazendo isso, porque a gente se corrompeu. E nessa corrupção da alma e do espírito e da mente, a nosso desejo é sempre de galgar, como poder falar como o jogador do Flamengo, né? Está em outro patamar. Mas vem Jesus e fala, no meio de vocês não é assim. E aí ele pega ele mesmo de novo como exemplo. Ele fala, quem tem mais honra? É quem está à mesa ou quem está servindo? E a resposta do pessoal óbvia é o quê? Quem está à mesa. Mas ele está dizendo, mas eu sou mestre, Senhor. E é o que ele vai falar lá em João 13, quando ele limpa os pés. Eu sou mestre, Senhor, vocês falam isso e eu o sou. Mas eu estou aqui como quem serve. Dá para a gente entender isso? Agora isso choca a gente. Isso não é um boxe no nosso estômago, mas não é a mesma Bíblia que a gente lê. Quer ver? Lembra quando eu falei das campanhas? Quais campanhas que a gente normalmente faz? Da cura, da casa própria, da porta de emprego. Deus faz isso? Faz. Ele fala para as nossas necessidades serem colocadas diante deles em oração, em ação de graças. Mas ao mesmo tempo ele diz que em Romanos 28 vai Paulo declarar que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. E qual é o restante? Porque essa parte quase todo mundo erra. E para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então tudo coopera para quem vive o propósito dele, e não para quem vive para os seus próprios propósitos e deseja que tudo coopere. José, em algum momento, ele teve preocupação em ser soberano, em mandar o José do Egito. A única preocupação dele era servir. Serve aos irmãos, e aí é traído pelos irmãos. Serve a Potifar, é traído pela mulher de Potifar, está na cadeia e está servindo. Esquecem-se dele, levantam José, e aí ele vai lá servir ao rei, interpretando o sonho.
para depois, no nome de Deus, servir ao povo de Deus para que não fosse exterminado, e a partir daquela linhagem viesse Moisés, viesse Cristo, e nós pudéssemos estar aqui para poder pregar a palavra do Senhor e glorificar a Deus. Aleluia, amém. Porque a nossa cabeça, ela não difere da cabeça do não cristão. Ela não difere. Eu sou neto de uma mãe de santo falecida. E eu falo isso em toda a igreja que eu passo porque eu vi, ninguém me contou. Eu vi com 14 anos entrar uma pessoa em cadeira de roda no centro da minha avó, porque eu morava na parte lateral, aí essa parte aqui ia para os fundos, onde era lá o terreiro. Eu vi paralítico, o cara entrar na cadeira de roda e sair andando. Eu vi uma senhora, que eu não vou falar o nome dela, porque eu não sei se ela ainda é viva, ser amante de uma pessoa e desejar que houvesse a separação, e uma semana depois ela vinha estar agradecendo porque houve a separação e o cara estava com ela. Normalmente a gente quer o quê? É pedir. Mas a gente foi chamado para servir. Porque a imagem de Deus é esse que serve, e Deus não cansa de servir. Jesus morre, ressuscita. E aí Jesus vai falar para os discípulos, antes até da morte, ele vai dizer: é melhor que eu vá. Olha a loucura. Gente está lá, andando com Jesus. Lázaro ressuscita no 4º dia. Paralítico anda, cego vê. O filho da viúva de Naim é ressuscitada, coisas nunca antes vistas. Jesus andou sobre as águas, multiplicou pães e peixes. Aí depois Jesus vira e fala: é melhor que eu vá. Se eu estou lá, o que eu vou falar? Pô, só não está legal, é possível. Como pode ser algo melhor do que isso? Aí Jesus vai e fala: é que se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas qual é a função do Espírito Santo? Nos capacitar para vivermos tal e qual Jesus viveu. Por isso que ele diz que é melhor que eu vá, porque agora não é só um Jesus servindo, agora tem que ser a igreja do Senhor servindo em tudo quanto é lugar onde estiver. Por isso o teu trabalho é para servir a Deus, e a servir a Deus só serve quando serve o seu próximo. Por isso que quando vai falar sobre ser cheio do Espírito, lá em Efésios 5, a partir do versículo 18, vai dizer que alguém cheio do Espírito é um empregado que ele honra a Deus honrando o seu patrão. É o patrão que honra a Deus honrando o seu empregado, porque honrar, ser cheio do Espírito é ter uma vida de serviço. Aí se tu abres, lá em Atos, acontece isso. O Espírito Santo é derramado. Pessoas se convertem. Chega em Atos 6, o pessoal está pregando, está vivendo, sinais acontecendo, mas tem um pessoal ficando, que são as viúvas e os órfãos, ficando sem comida. O que eles resolvem? Levantem homens cheios do Espírito. A gente acha que obra social não precisa alguém ser uma vida de oração, uma vida de jejum, que busca a palavra, porque para que ação social? Mas aqui está escrito que os diáconos, os que serviam, tinham que ser homens cheios do Espírito para servir naquilo que Deus tinha confiado, enquanto outros ficavam servindo através da pregação da palavra. Mas sempre é serviço, sempre é servir. E eu não sei de onde, embora, isso ficou mais violento a partir dos anos 90 com a teologia da prosperidade, a gente tirou que a gente está em Cristo para ser servido. A gente está em Cristo para se dar bem e não para ser alguém que pratica o bem. Olha o que Tiago vai dizer: aquele que pode fazer o bem e não faz, como que é o resto? Viu como a gente sabe? Falta esse negócio entrar aqui, porque ele está aqui. Se não descer para o coração, vira só intelecto, vira só informação. E quando é só informação, acontece igual os magos que foram saber onde Jesus ia nascer, e os escribas sabiam lá o endereço: olha, Jesus vai nascer lá em Belém.
sabiam o endereço, continuaram ali, mas porque não estava no coração, não foram até Cristo. Mas aqueles que não sabiam o endereço, mas que foram guiados pelo coração, foram encontrar a Cristo para fazer o quê? Servir, porque deram presentes a Ele. Não tem como a gente ler a Bíblia e não entender que a gente veio para ser imitador de Cristo, para ser imitador do nosso próprio Criador, que até hoje está nos servindo. A Bíblia fala que Deus trabalha ao nosso favor enquanto nós dormimos. O que Ele está fazendo? Servindo. Qual a obrigação que Ele tem? Nenhuma. Tu abres em 1 Coríntios 6:19, Paulo vai estar dizendo que se a gente de fato está em Cristo, o nosso corpo total tem que ser entregue a Ele. Aí você vai um pouquinho mais à frente, para o capítulo 16, Paulo vai estar dizendo o seguinte para mim, para você e para o povo lá dos Coríntios. Ele vai dizer: olha, eu sou livre, mas sendo livre eu me faço escravo de vocês. O que Paulo está dizendo? Jesus já me libertou. Eu não tenho mais nenhuma obrigação de viver por aparência, de fazer alguma coisa para agradar os outros, só por agradar. Mas como de fato foi Cristo que me libertou, eu não sei mais viver de outra maneira que não seja para abençoar a vida de vocês. Eu sou escravo de vocês por amor a Cristo. E o que o escravo faz? Serve. E a minha pergunta é: a gente encontrou a Cristo? Ou a gente encontrou uma religião? Isso está tão forte dentro da gente, que quando a gente prega, a gente tem uma maior facilidade de receber elogio, mas a gente tem dificuldade de receber crítica, porque a gente acha que a gente que é o cara no negócio. Eu estou pregando para que outros saibam que eu sou o cara. Quando a gente canta, quando a gente prega, é claro que elogio faz muito bem, gente. Uma das coisas que eu sempre digo: se o elogio ele for sincero, ele está dizendo que você está no caminho certo. Mas quando a crítica é sincera, ela está me ajudando, que ela está falando: todo mundo sabe que você é muito ruim, e esse caminho que você está tomando é ruim pra caramba, BS. Então eu estou te dando a oportunidade de você melhorar. Mas a gente recebe assim, porque a gente acha que a gente é bam, bam, bam. Porque a gente não entendeu o que Paulo vai gritar. O Senhor colocou um espinho em mim, e 3 vezes Satanás vinha para mim arrebentar. Eu orei o Senhor 3 vezes. O Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E aí a gente pensa: então Paulo agora vai parar com tudo. Ele fala: não, eu me gloriarei na minha fraqueza, porque eu sei que é aí que Deus vai me capacitar para eu servir ao meu próximo, porque quando eu sirvo ao meu próximo, eu estou servindo ao meu próprio Senhor. Tem uma passagem de Samuel, eu não lembro agora, gente, me perdoe, mas eu acho que é Samuel, 1 Samuel 11 ou 1 Samuel 12, que o povo está querendo um rei, e o povo disse, tem um discurso lá de Samuel, o povo viu que vacilou pra caramba a beça quando pediu um rei. Mas aí o pessoal fala para Samuel: mas não deixe de orar por nós. E Samuel responde: longe de mim que eu peque, deixando de orar por vós. Olha só, o pessoal está rejeitando a Samuel, está rejeitando a Deus. Mas Samuel entende que ele foi chamado para servir. Servir também estando em oração. E ele fala assim: se eu deixar de orar por vocês a quem Deus me confiou, se eu deixar de orar por vocês, mesmo vocês me rejeitando, se eu deixar de orar por vocês, mesmo orientando a vocês, vocês rejeitando a Deus, eu estarei pecando. Então longe de mim que eu peque deixando de orar por vós. A gente entende que a gente foi chamado para oração nesse sentido, que é para servir.
Normalmente a nossa oração é o quê? Eu quero receber. Quando é para servir alguém que está muito próximo da gente. Não me respondam. Quantos aqui têm orado pelo o frio terrível que está acontecendo no Canadá, nos Estados Unidos, o ciclone que aconteceu na Itália? Quantos aqui têm orado pelo massacre de cristãos na Nigéria, em Congo? Aí porque a gente entra naquele ditado da minha avó, que os olhos não vê, o coração não sente. Quantos de nós oramos pelos nossos governantes, independentes do partido que você gosta? Porque a Bíblia fala que nós temos que orar por eles, não fala de partido. E Samuel disse: se eu deixar de orar por vocês, se eu deixar de servir, eu estou pecando. E eu me preocupo muito, amados, mas muito, com a mentalidade que nós temos tido. A ponto das igrejas que estão cheias, são as igrejas que fazem promessa que aqueles que vêm até elas vão receber. E não as que vêm para serem capacitadas para servir. A gente vai ficar 2 meses praticamente aqui falando sobre isso. Vai ter as subdivisões de serviço, mas eu queria começar mostrando que a gente, quando serve, a gente está sendo cópia do Deus que nos criou, que nos formou e que nos libertou e nos separou para sermos povo seu. E vai dizer que Ele nos fez, em Pedro vai dizer que nos fez sacerdócios reais, nação santa. Qual é a função do sacerdote? Levar o povo a Deus. Então não levo a mim mesmo, eu levo quem? O povo a Deus. Servir. Todo o tempo a Bíblia vai nos ensinar a servir. E aí, eu quero te convidar ainda, abre comigo, eu ia só falar, mas abre aí Mateus 10, 45, porque a gente aprende com o que ouve, a gente aprende com o que lê, com aquilo que a gente vê, e como a gente também aprende verbalizando. E eu acredito que as traduções sejam diferentes, mas leia aí comigo o que está em Filipenses 10, 45, ou melhor, vocês vão, Marcos 10, 45, é porque depois a gente vai ler Filipenses 2, e aí a minha mente já foi lá em Filipenses 2. Marcos 10, 45, se eu falei Mateus eu errei, Marcos 10, 45. É que Filipenses a gente vai falar depois e a minha mente já foi em Filipenses. Marcos 10, 45. Podemos ler na voz de 3? 1, 2, 3. Ué, gente, vocês faltaram o ensaio, né? Então vamos lá. Marcos 10, 45. 1, 2, 3. Ele veio para servir, para dar e para resgatar. Eu quero terminar nisso. Essa parte de resgatar, a gente sempre acha que acabou em Cristo Jesus. Então, muitas das vezes, a gente acha que não é necessário a gente dar a vida em resgate de ninguém. Mas quando a gente vai ler Atos dos Apóstolos, eles estão fazendo o que Jesus fez. É óbvio que a vida deles não traz salvação para a gente, mas traz salvação para onde eles estão pregando o Evangelho. Eu vou sair de Atos e eu vou dar um testemunho. Minha vida, desde que eu me converti, eu sou envolvido de missões. Então eu vou dar um testemunho de 3 missionários na época da Alemanha comunista. 3 jovens chegaram na Alemanha para poder pregar o Evangelho. Isso é real que eu estou contando. E no segundo dia deles na Alemanha, eles foram pegos. Foram pegos no segundo dia. E aí já estavam sentenciados à morte. E aí 3 anciãos missionários que já estavam na Alemanha há tempo
ficaram sabendo de que eles já estavam em iminência de serem fuzilados. Então esses 3 anciãos missionários foram até onde eles estavam presos, pediu para poder visitá-los, e lá chegou para eles e disse o seguinte: olha, a gente veio aqui para trocar de lugar com vocês. E aí os jovens falaram: não pode, amanhã a gente vai ser sentenciado, vão fuzilar, e a gente vai morrer louvando a Deus, porque para isso o Senhor nos chamou, para vivermos e morrermos para a glória dele. E aí os anciãos, muito sábios, falaram: eu entendo que vocês vieram aqui por Cristo e para Cristo, e só é em Cristo por causa dessa nação, mas vocês ainda têm muitos anos para fazer isso. Nós já estamos com a idade avançada, não aguentamos mais muita coisa. Então vocês permanecendo vivos, vocês vão dar continuidade àquilo que a gente começou. E eles trocam de lugares. E no dia seguinte, os 3 anciãos são fuzilados. E esses 3 jovens, eles participaram de toda a transformação da queda de Berlim e do Evangelho podendo alcançar. E aí eu teria que falar o nome de alguns missionários para vocês que foram alcançados lá e se tornaram pastores que abriram a igreja onde havia o comunismo. Mas como a gente não acorda com a cabeça de que eu quero me dar, eu quero servir, a gente ora e fala o seguinte: Senhor, abre a porta hoje para mim. Senhor, me livra no caminho. Senhor, que meu patrão hoje seja menos mala. Senhor, aquela promoção que eu estou esperando. Pastor, está errado orar isso? Não. Mas não pode ser só isso e nem pode começar por isso. Diz a história que John Wesley, quando ele acordava às 4 horas da manhã, ele se colocava de joelho diante do Senhor e falava assim: Senhor, aqui está o seu soldado, o Senhor como meu capitão, me diga o que o Senhor tem para mim hoje. Não era a vontade dele para Deus, era a vontade de Deus para ele. Aleluia. Sabe, amado, imagina entre nós. Enquanto isso você abre Filipenses 2, que a gente vai terminar lendo aí Filipenses 2. Imagina entre nós, povo aqui da Metodista Bispo César, se todos nós vivêssemos para servir um ao outro para a glória de Deus, sem querer nenhuma glória, haveria algum tipo de necessitado entre nós? Haveria alguém com a conta atrasada? Por que tem que ter apelo para as pessoas trazerem ofertas, trazerem contribuições? Porque a gente não quer servir, a gente quer ser servido. E a gente está tão fora do pensamento de Cristo, que a gente acha que o dinheiro que a gente tem é nosso mesmo. Meu amado, a gente não aprendeu com a pandemia, que não só tirou vida, tirou emprego de muita gente, fez quebrar tanta empresa. A gente não aprendeu ainda que a gente está empregado de manhã e à noite com o risco de ser mandado embora. A gente não entendeu que quem sustenta é o Senhor, quem abre a porta é o Senhor. Por isso em Mateus ele vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Em primeiro lugar isso. E todas, aquelas que são essenciais, todas, não está falando tua casa na praia, todas, não está falando o teu palácio, não, todas aquilo que são essenciais, porque Paulo vai dizer: tendo que comer, tendo que beber, tendo que se vestir, com isso contentai-vos. Mas não, a gente não tem isso dentro de nós. E o pior de tudo que a gente fala: trabalhei tanto para Jesus. Sabe por que trabalhou tanto? Veio à igreja, tocou, cantou, pregou, até deu dízimo e oferta, e falam: trabalhei para caramba. Você trabalhou para Deus ou trabalhou para você? Porque é uma diferença muito grande. Por isso que diz que se dê a sua mão direita sem a sua esquerda saber. Porque quando é para Deus, a gente fala igual João Batista: que ele cresça e que eu diminua. Quando é para Deus, a gente fala igual Paulo:
eu esbofetei o meu próprio corpo, para que só um seja glorificado, que é o nosso Deus. Mas a gente sempre acha que Deus é Deus de barganha. Me perdoe, tá? Respeitando todos os pastores, pregadores. Me ira quando a gente lê Malaquias pensando em barganha. Eu vou dar para poder receber. Tu só vai dar porque você já recebeu. Se Ele não abrir as portas, você nem acorda de manhã. Você já recebeu tudo, principalmente teu nome escrito no livro da vida. Mas vamos lá em Filipenses 2. Essa Bíblia aqui, tradução NVI, quer dizer, eu já uso a NVI de 2011, que a de 2023 é mal forada, não compre. Mas a nova versão internacional de 2011, eu já uso desde 2013. Mas como eu tenho 32 anos de evangelho, um monte de passagem eu tenho decorado da Almeida ainda. Então eu ia falar de cabeça para a gente estar lendo, mas como vai ser diferente, então eu vou ler e você acompanha, por favor. É a passagem conhecida demais. Eu ia começar pelo verso 5, mas eu vou começar do verso 1. Filipenses 2, verso 1 diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos... Eu gosto de Paulo, que ele fala assim, vocês se acham cristãos, né? Mas ele fala, se de fato são, se é que são realmente, isto é, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Alguém já leu isso na Bíblia, gente? Precisa de explicação isso daí? Considere os outros superiores a si mesmo. E aqui ele não está falando de capacidade cognitiva, do número de diploma que a gente tem, mas não. Ele está falando assim, se eu estou diante de alguém que Deus fez a imagem e semelhança, eu estou aqui para servi-lo, eu estou aqui para ajudá-lo. Aí ele vai continuar. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso aqui não é fofoca não, gente. Aqui ele está falando, não fique pensando somente no seu problema, seja a resposta para o problema do outro, seja alguém que facilita o caminho do outro, seja alguém que seja um canal para a conquista do outro, seja o Barnabé na vida de Paulo, seja um ajudador em nome de Jesus. E aí ele vai continuar falando, seja a atitude de vocês a mesma, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se. Olha só, isso tudo ainda não é chamado de humilhação. Humilhação ainda vem agora. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, da terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. É Deus. Se esvazia da sua glória, no sentido de não ficar preso a ela. Por isso que ele teve fome, ele tem sede, por isso que ele chorou, por isso que ele sentiu os golpes em cima dele. Foi se esvaziando da sua glória para ser 100% Deus, mas 100% homem. E enquanto homem, e lembra que eu preguei domingo sobre bebê?
Até nesse momento, quando Deus ele quer enviar alguém, não vem Deus todo soberano. Ele faz nascer um bebê. E vai passando todo o processo e ele nasce num lugar que é minúsculo, menor do que Kennedy, um lugar que até hoje não tem mais de 4.000 habitantes, num lugar frio, e não tem um lugar aconchegante para ele nascer. Todos nós sabemos da história. E vai sendo experimentado nos ofícios, vai aprender a trabalhar com madeira, vai aprender construção, vai aprender a caminhar dias para chegar até em Jerusalém para poder adorar junto no templo. Vai passando por todo esse processo sendo Deus. Vai ser rejeitado pelos seus próprios irmãos, porque não reconhece que Ele é o Senhor. Vai comprar uma briga contra os religiosos. E vocês já, enquanto Deus deixar eu ficar aqui, vocês vão ver que eu falando sempre contra a religião. Que religião a gente decora o que tem que fazer, onde que vai colocar tal coisa, a hora que é para a hora que eu dar aleluia. E eu ainda vou aprender a pregar para vocês darem aleluia, né? Porque é difícil. Mas a gente vai decorando esses negócios. Agora viver em Cristo não tem regras. Só tem uma, que se chama amor. A Deus acima de todas as coisas. E ao próximo começa como a ti mesmo. Mas quando chega em Jesus, Ele vai falar que amem uns aos outros como eu vos amei. Agora é como Jesus ama. E aí ele é traído por aquele que comia a mesa dele, com ele, cumprindo-se o que o salmista falou. Por causa de 30 moedas. Aí na cruz, ele se sente desamparado. E antes de ser desamparado na cruz, ele vai orar e fala com os discípulos: vocês não podem passar uma noitinha orando comigo? Que sono é esse que vocês têm? E se sentindo só, ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? E ele morre como maldito, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Onde está a busca de querer glória para si? É sempre glória para os outros. É sempre para que eu e você sejamos edificados. Dá para a gente viver assim, amados, em nome de Jesus?